Queridos alunos, aqui é a professora Maura Jussá Manuel, dando início à nossa segunda aula neste módulo que estamos a estudar juntos sobre os livros de João. Nós já vos informamos que a maneira com que nós estudamos o Novo Testamento é através de autores. Trabalhamos o Novo Testamento 1 com todos os livros escritos por Lucas, depois Novo Testamento 2, livros escritos por Paulo, e agora estamos no Novo Testamento 3, que são os livros que foram escritos pelo apóstolo João. São 5 livros e nós então vamos dar início ao estudo do Evangelho de João. É para mim uma grande honra e eu gostaria de orar convosco, como temos feito, para pedir sabedoria a Deus, mas acima de tudo também que o Espírito Santo use essa tecnologia para chegar até a sua casa e até o seu coração. Vamos orar. Amado Deus, nós pedimos em nome de Jesus que tu possas falar aos nossos corações à medida que nós abrimos cada texto da tua palavra. Nos dê sabedoria, entendimento. Dá-me, Senhor, capacidade de explicar de uma forma clara e abençoa também cada aluno que está do outro lado. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda, no nome poderoso de Jesus. Para sempre nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, vamos então dar início ao nosso trabalho de hoje. Estamos na segunda aula dos livros de João e o nosso tema de hoje vai ser acerca do Jesus pré-existente. Primeiro capítulo, onde vamos mostrar Jesus antes de nascer como homem e os 2 primeiros sinais feitos por Jesus, que vão do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos encontrar os 2 primeiros sinais. Nós falamos na aula passada que o livro de João tinha um objetivo específico. E esse objetivo era justamente mostrar, através de 7 sinais que ele vai selecionar para mostrar que Jesus tem poder e que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, eu gostaria de convidar você para que realmente pudesse estar junto comigo e nós caminhemos juntos através desses capítulos tão interessantes da Palavra de Deus. Sobre a questão do gênero literário de João, é muito interessante perceber que João era um homem simples, ele era um pescador, como nós já vimos. Então ele usa um grego muito simples. As suas sentenças elas são breves, mas são impactantes. E ele utiliza, então, muitas vezes os termos hebraicos, mas sempre se preocupa em traduzir esses textos para o grego, de modo que assim as pessoas podiam de alguma maneira perceber o que ele estava dizendo, sendo gregos ou sendo judeus hebraicos, qualquer pessoa. Nós vimos aqui também que é muito importante perceber que o João, ele não tem como os outros evangelhos um público-alvo muito definido. Ele escreve para a igreja em geral. Por isso que é muito importante para ele que todos percebam aquilo que ele está a dizer. Então, percebemos também com relação ao gênero literário de João, que a preocupação dele de entendimento é tão grande que cada vez que ele usa um termo hebraico e menciona isso, ele logo cita também a tradução no grego. A ideia dele era que todos percebessem muito bem, independente da sua origem. Então, como eu disse ali, se ele usava a expressão rabi, rabone, ele sempre dizia que traduzido significa mestre. Uma outra peculiaridade do livro de João é que ele utiliza a forma de pensar dos orientais, com muitas repetições, ele faz afirmações paralelas, ele faz ligações, ele faz com que as pessoas entendam à medida que ele pensa de uma forma cíclica, respondendo o entendimento das pessoas, fazendo afirmações daquilo que ele já tinha dito antes. Então, ele faz
não como os gregos faziam, um pensamento reto, linear. Não, 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 não. Ele usa o pensamento oriental, que é o pensamento circular, repetindo, reafirmando, fazendo passagens paralelas. Isso ajuda o entendimento. Também João, ele faz citações do Antigo Testamento para provar que Jesus era realmente o Messias, aquele que tinha sido prometido, o enviado de Deus. Quando nós pensamos na estrutura do livro de João, nós temos que pensar o seguinte: como dissemos na aula passada, João tinha um objetivo quando ele escreveu. O objetivo era mostrar sinais. Ele seleciona apenas 7. A Bíblia diz, nós lemos isso no objetivo do livro, no capítulo 20, verso 30 e no verso 31, que Jesus fez muitos, mas muitos milagres e que não estão escritos nesse livro. Mas esses, segundo o texto, foram escritos para quê? Para que as pessoas conhecessem a Jesus, crescem nele como Filho de Deus e recebessem a vida eterna. Então, João seleciona. Por exemplo, você pode observar que Jesus fez vários milagres. Ressurreição, por exemplo. Não foi uma única. No livro de João, ele conta a ressurreição de Lázaro, mas não foi a única ressurreição. Ele ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, mas ele escolhe apenas um único milagre de cada tipo. Por exemplo, curas, ele vai escolher um de cada tipo. Milagres que têm a ver com a natureza, um de cada tipo. João escolheu 7 sinais para mostrar realmente que Jesus era o Filho de Deus, para mostrar a divindade de Jesus. Então, antes de apresentar esses milagres, João, na estruturação do seu livro, o que ele faz? Ele usa os primeiros versículos, logo no capítulo 1, para mostrar o que nós chamamos de prólogo, introdução. Ele mostra que Jesus é Deus e que ele sempre existiu. Ele veio aqui na Terra como homem, mas antes de se tornar homem, ele já existia. Então, vamos olhar esse prólogo, que está do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Nós vamos, então, dividir isso em partes para que possamos compreender muito bem. Abra sua Bíblia, por favor. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e você deve abrir, manusear a palavra como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas sabe manejar bem a palavra. No capítulo 1, no verso 1 até o verso 3, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que afirmações fabulosas. Veja, se você observar tudo isso, esse prólogo tão importante é para mostrar que desde o início Jesus já existia. Ele não nasceu de Maria e aí passou a existir. Jesus era pré-existente. Se você observa, a partir do verso 4, ele vai entrar num outro assunto que nós vamos ver posteriormente, onde ele fala que Jesus era a luz. Então vamos deixar os versos 4, 5, 6, vamos saltar para o 10, onde ele retorna esse tema do Verbo. Observe, por favor, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse verso 12 é um verso bastante conhecido e nós vamos mencioná-lo depois, mas é muito interessante lê-lo, assim como 13, 12 e 13, em sequência, em continuação também ao que vem no verso 14. Os versos 13 e 14, eles se ligam muito bem, porque no verso 14, João afirma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Todos que recebem Jesus como Salvador, todos que nascem de novo, não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, não pela vontade do varão, como diz algumas traduções, vontade do homem, não é por esforço próprio, não é por pressão de ninguém, não é pelo sangue porque não é hereditário, não é porque seus pais são crentes que a pessoa nasce automaticamente crente. Não, não. O nascer de novo é quando uma pessoa percebe que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus tornou-se homem para ser o nosso substituto na cruz. Quando nós vemos Jesus e olhamos para ele e cremos nele, nós vemos também a glória do Pai. Nós chegamos ao Pai através de Jesus, o Verbo encarnado. Então, esses primeiros versos, eles fazem algumas afirmações muito preciosas de Jesus como o Verbo de Deus. A expressão verbo, naturalmente, tem a ver com a mensagem, vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas vejam aí algumas ideias que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, o texto está dizendo que Jesus era o Verbo. E esse Verbo estava com Deus, quer dizer, Jesus estava com Deus. E ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio, e é interessante perceber isso, porque o texto diz que ele participou de toda a criação. Ele fez todas as coisas. Ele não começa a existir quando ele entra no mundo através do ventre de Maria. Ele já existia, porque ele é o próprio Deus. Ele vem, verso 14 diz isso, que ele vem habitar entre os homens. Ele se torna carne. Ele entra no mundo para participar do mundo como um homem, mas ele não deixa de ser Deus. E é através dessa encarnação de Jesus que nós podemos ver a glória, o reflexo do Pai. Vemos o Pai na pessoa de Jesus. Então, ao mesmo tempo que o Verbo cria o mundo, porque veja que Deus criou o mundo pela sua palavra. A sua palavra tem poder. Ao mesmo tempo, essa expressão de verbo, palavra, Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se torna carne. Nós podemos exemplificar isso com a expressão, a palavra, mensagem, recado. É como se Deus tivesse uma mensagem para transmitir ao homem, ao mundo, e ele envia essa mensagem de várias maneiras. Como diz o livro de Hebreus, né? Ele falou de várias maneiras, aos pais, pelos profetas. Ele envia esse recado para o mundo de muitas formas. É como se alguém que tivesse que enviar uma mensagem para um outro distrito, uma outra província, e então tenta mandar recados através de mensagem, de SMS, uma carta que vai através de um chapa 100, manda com recados com outras pessoas, mas a mensagem não chega. E aí chega um momento que ele decide, eu vou pessoalmente, eu vou encarnar essa mensagem. Aquilo que eu queria dizer, que eu mandei de tantas formas, e a mensagem não está a chegar, agora eu vou lá pessoalmente, eu mesmo vou levar. É como se Jesus, ao se encarnar, ele fosse a mensagem, a carta escrita de Deus para o mundo. É como se o próprio Deus diz, aquilo que eu estou tentar comunicar com o mundo, com o homem, eles não estão a perceber. Então agora eu vou tomar a forma de homem, eu vou invadir esse mundo, eu vou entrar nele como uma pessoa, como um bebê. Eu vou crescer e eu vou comunicar para eles a minha mensagem. Isso é o Evangelho, isso é o Logos de Deus. Então, João, ele faz questão de explicar isso logo no início, porque ele quer deixar claro, muito claro, de que Jesus tem todo o poder para nos mostrar quem é Deus, porque ele é o próprio Deus. Nesse mesmo capítulo, nós podemos perceber, nos versos anteriores, versos 4 até o 8,
que além de usar a expressão de verbo, João também apresenta Jesus como a luz do mundo, a luz dos homens, a verdadeira luz. Observem, eu marquei em amarelo algumas dessas expressões. O verso 4 diz assim a palavra: a vida estava nele. Olha que interessante. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele está se referindo a João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Ele veio antes, testificando e avisando que há de vir aquele que é a luz do mundo, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele, esse João, não era a luz, mas ele veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo e, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Observe então que nesse primeiro capítulo, o evangelista João, ele está a colocar a base do que vai ser todo o livro, para mostrar os milagres, os sinais que Jesus havia de fazer, os 7 milagres, lembram que são 7? Ele, então, estabelece um argumento. O argumento é que Jesus é Deus. Jesus é o Verbo. E Jesus é a verdadeira luz. Todos que vieram antes dele, os profetas, assim como João Batista, que foi o último profeta, eles vieram para testemunhar, testificar dessa luz, mas a verdadeira luz é Jesus, que ilumina todo homem, aquele que traz luz onde há trevas. Estamos juntos? Então, observem que esse primeiro bloco que estamos a estudar hoje, ele fala acerca de 4 capítulos. O primeiro capítulo, que é o capítulo 1, ele vai falar acerca da introdução, o prólogo, o argumento inicial, que Jesus é Deus, o Verbo, a luz verdadeira. E a partir do capítulo 2 para frente, ele vai então começar a mostrar os sinais que Jesus vai fazer. No capítulo 2 até ao capítulo 4, nós temos os 2 primeiros sinais, que é o foco da nossa aula de hoje. Nas aulas seguintes, nós vamos continuar, então, se Deus permitir, nos próximos milagres. Observem a estrutura e o que acontece, na verdade, nos primeiros 4 capítulos. A maneira com que o autor organiza é muito interessante, muito interessante. Depois de fazer essa argumentação geral, não é? De que Deus está encarnado na pessoa de Jesus, no capítulo 2 ele faz a transformação de água em vinho, e aí você observa que no capítulo 3 ele conversa com Nicodemos, mas a conversa, o teor da conversa é preciso nascer da água e do Espírito. No capítulo 4 ele encontra uma mulher, e a conversa com a mulher samaritana é sobre água. Mulher, dá-me de beber. Né? E eles começam a falar da sede espiritual, eles começam a falar sobre a água que ela precisa. A água que não era a água que ela estava buscando naquele poço. E ali ele então mostra a sua necessidade de salvação. Durante a conversa, eles falam sobre adorar em espírito e em verdade. Observaram aí como ele faz a transformação de água em vinho. E os capítulos seguintes, João organiza 2 conversas, onde o teor da conversa é sobre a água e sobre o Espírito. Os capítulos não estão organizados de qualquer maneira, eles estão organizados com uma lógica. É como se João tivesse a colocar um grande um sanduíche, onde ele vai organizando os capítulos de uma forma lógica. Então vamos focar no primeiro sinal. O primeiro sinal é a transformação de água em vinho. Nós vemos nesse capítulo 2 que Jesus vai a um casamento onde ele é convidado e ali ele faz o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal. Poder de Jesus sobre a matéria. Nós percebemos nesse texto de uma forma incrível que ali havia um problema concreto, havia uma falta, havia uma necessidade.
faltou vinho. E a própria mãe de Jesus é que vai apresentar essa preocupação e diz, olha, há um problema aqui, falta alguma coisa. Interessante, não é? O primeiro milagre de Jesus mostra que ele tem poder sobre a matéria, sobre as necessidades materiais. Esse é o ensino principal desse texto. Jesus pode resolver as nossas necessidades materiais. Mas observe, é aquilo que nós precisamos, o que é diferente daquilo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos muitas coisas. Às vezes nós queremos, na verdade, coisas que não são necessariamente as principais. Às vezes queremos aquilo que não é o que Deus quer. Queremos porque queremos. E não é assim que as coisas funcionam. Jesus, ele pode resolver sim aquilo que é a nossa necessidade básica. Ele olha as nossas necessidades, aquilo que nós realmente precisamos, e ele pode suprir segundo a vontade dele. Então, o que observamos aí é o primeiro milagre, Jesus tem poder sobre a matéria. Nós não precisamos ter medo de apresentar a Jesus as nossas dificuldades. Aquilo que nós precisamos, ele pode suprir. O segundo milagre, ele vem no final do capítulo 4, depois da conversa com a mulher samaritana. Se você observar, ele vai ter, a partir do verso 46, uma experiência muito interessante, onde ele vai ser abordado por um problema. Alguém manda um recado, capítulo 4, por favor, a partir do verso 46, diz que quando Jesus recebe um recado acerca de um homem que era um oficial do rei, ele estava muito preocupado com a saúde do seu filho que estava muito doente. Esse segundo sinal vai mostrar o poder de Jesus à distância. É um milagre fantástico, porque Jesus nem sequer vai lá. Como vocês devem conhecer bem a história, o texto diz, verso 48, então Jesus diz, porventura, se não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou então o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. A situação era grave, era um caso de vida ou morte. E ele está a rogar, e ele está a pedir. Mas no verso 50, Jesus diz, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Jesus não chegou lá. Jesus vai fazer um milagre à distância. Jesus não precisou ir lá fisicamente. O que mostra, na verdade, que Jesus tem poder à distância. Ele tem a onipresença, que é uma característica de Deus, Pai. Assim como a onipotência, a onisciência, ele não precisa ir até lá. A oração, ela é capaz de romper todas as barreiras geográficas. Não é preciso irmos até um determinado lugar para que ele cure. Nós podemos orar e a nossa oração pode atravessar um oceano. Então, o primeiro milagre mostra o poder de Jesus sobre a matéria. E esse segundo milagre mostra o poder de Jesus à distância. Não importa a distância. Podemos estar aqui e uma outra pessoa está doente no Maputo, em Quilimane. Nós podemos orar e Deus pode ouvir. Qual é a conclusão que nós temos para a nossa aula de hoje? Podemos concluir que João escolheu 7 sinais para mostrar que Jesus tem poder porque ele é Deus. E isso está provado nos primeiros versículos. Ele é o Verbo, ele é a verdadeira luz. E ele tem todo o poder. Por isso é que ele pode nos salvar. Quando nós cremos nesse Jesus poderoso, nós podemos ter vida eterna. Esses sinais, então, vão ser estudados pouco a pouco. Cada um deles mostra o poder de Jesus sobre uma área. Primeiro milagre, poder de Jesus sobre a matéria. É quando Jesus transforma água em vinho. Nossas necessidades materiais. Se temos falta de comida, uma situação em casa, às vezes um problema, moradia, nós podemos colocar diante de Deus. Não é pecado orarmos pelas nossas necessidades materiais. Mas lembre, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Aquilo que é uma necessidade básica, Ele pode suprir. O segundo milagre mostra o poder de Jesus à distância.
É a cura do filho do oficial do rei. Quando Jesus nem sequer vai até lá. Maravilhoso, né? Porque simplesmente Jesus tão somente ora, declara e a cura é feita à distância. Então, amados, vamos exercitar isso, vamos praticar isso. Vamos colocar diante de Deus as nossas preocupações, as nossas faltas, as nossas necessidades materiais, físicas, aquilo que nós precisamos. Antes de sair a correr, pedir emprestado a alguém, vamos orar. Vamos orar para que Deus supra as nossas necessidades materiais. Mas também vamos lembrar que Jesus tem poder à distância. Mesmo que a gente não possa se deslocar daqui até um outro continente, mesmo que nós não possamos sair daqui para ir a Maputo ou a Quilimane, mas se temos uma situação, um problema, nós podemos orar e a nossa oração não tem fronteiras geográficas. Jesus tem todo o poder. E é esse Jesus que nós vamos continuar a estudar a partir da próxima aula. São 7 milagres. Hoje nós trabalhamos com 2. E na próxima aula nós vamos dar continuidade aos milagres de Jesus que mostram que ele tem poder, poder para salvar. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, ele é o Verbo. Que Deus nos abençoe. Pratique isso essa semana. Coloque em prática esses ensinamentos. Coloque as suas faltas diante de Deus, as suas necessidades. E ore, mesmo à distância. Creia que Jesus tem todo o poder. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse Deus poderoso que criou o mundo e nos pôs dentro dele, que tornou-se carne e está entre nós, e habitou e habita entre nós. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, ajuda-nos a praticar isso que ouvimos, a confiar em Ti como um Deus poderoso, o único que pode nos salvar. Supre as necessidades do Teu povo segundo a Tua vontade, não segundo o nosso desejo, mas segundo a Tua perfeita vontade. E também ajuda-nos a crer no Teu poder, mesmo à distância. Então nós oramos por aqueles que estão a precisar de saúde, aqueles que estão a precisar do Teu toque, da Tua salvação, mesmo à distância. Nós oramos, porque cremos num Deus que está acima de tudo, num Cristo que tem poder à distância e que tem poder sobre a matéria. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Deus nos ajude. Até a próxima aula, que possamos então dar continuidade a esse estudo tão maravilhoso. Fique com Deus e até a próxima aula. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.